Paz de Deus, irmãos, beleza pura? Ando aqui de novo na área, trazendo mais um vídeo para os irmãos, mais um assunto em torno do tema CCB, Salvação por Obras. Esses dias atrás, né, eu fiz um vídeo, tá aqui no meu canal, né, onde eu peguei dois vídeos, né, dois trechos de vídeos, um do irmão Paulo do canal CCB Se Reforma e do outro irmão Celso, lá do TikTok, onde eles afirmavam categoricamente que a nossa salvação será pelas obras, né? E a gente lendo, comparando com a Bíblia e com o nosso próprio Inário CCB, não condiz com isso, não condiz com a verdade, né, meus irmãos? Então, para você que não me conhece, meu nome é Leandro Siqueira, sou músico, né, violinista, sou instrutor de violino e viola na minha comum, né, Jardim Planta Santa Lúcia, em Piraquara, Paraná, né, região metropolitana de Curitiba. E ao longo dos anos aqui no canal, sempre trouxe assuntos relacionados à música, MSA, método para violino, viola, violoncelo, não, violoncelo não, violino e viola, né, e teoria musical, algumas coisas relacionadas à reunião musical, né, sempre assuntos em torno da música, antigo MTS, agora nós temos MSA, então tem bastante assuntos em torno disso, beleza, meus irmãos? Você que está chegando hoje no canal, peço para você conferir os vídeos, as playlists, tá? Você que está estudando, você que tem filho estudando, tá? E quer ser músico também, tem playlist de ensaios, aulinha do GEM e tal. Mas de vez em quando eu abordo alguns assuntos que eu já falei para alguns irmãos, não é do meu agrado. Não é do meu agrado porque eu não queria falar sobre isso, mas tem coisas que se você não falar, parece que você está sendo omisso, né? Então tem vários assuntos que às vezes a gente não quer abordar, por ser coisa, né, delicada, complicada. Nem é o caso aqui, ó, do irmão, esse vídeo onde eu falo sobre o irmão Luiz Carlos de Viçosa tá usando os púlpitos para fazer contra-ataque aos críticos, né? Então eu não queria ter que falar esses vídeos, né, fazer esse tipo de vídeo, mas às vezes a gente faz, às vezes eu faço, né? Beleza, meus irmãos? Eu gosto de coisa de música, né? Ensaio técnico, coisa de GEM, né? Sobre o GEM, agora sobre o MSA, eu gosto, mas às vezes a gente se obriga a fazer conteúdo que não gosta. Ó, aqui tá as playlists, beleza? E o vídeo em questão que eu tava falando no começo, que é o tema desse vídeo, é esse, Salvação por Obras. Já o segundo vídeo que eu faço, respondendo algumas, né, comentários do irmão desse canal, Alerta CCB, tá bom, meus irmãos? Então eu vou lá clicar, a gente vai ler os questionamentos desse irmão. E claro, pra você entender alguma das coisas que eu falei e que ele falou, você vai ter que assistir talvez o vídeo completo ou uma boa parte do vídeo para entender, né? E muito do que eu respondi aqui para ele, eu falei ou deixei explícito que eu já tinha abordado na live, beleza, meus irmãos? Então, se caso eu falar alguma coisa, você que está ouvindo aí se ofender, meu irmão, peço que você me perdoe 70 vezes 7. Minha intenção não é ofender ninguém, tá? E não é mostrar que eu sou mais sábio do que ninguém. Eu sou dos ignorantes o pior, tá? Tudo que alguém possa falar que um CCB, né, um CCBano fez de errado, pode me incluir junto aí, tá? Mas a gente vai tentando aprender para melhor servir a Deus, beleza, meus irmãos? E a gente estudando, comparando com a Bíblia, não podemos afirmar que nossa salvação seja pelas obras. A Bíblia nos ensina que a salvação é pela graça, favor imerecido, tá? Ah, mas não tem essa palavra favor imerecido na Bíblia. Não tem, mas é uma definição. É igual trindade. Você não acha a palavra trindade na Bíblia, mas nós acreditamos na trindade, né? Tá lá no segundo ponto de doutrina da contracapa do Inário. Se os irmãos não viram isso aí, tem muitos irmãos que às vezes não leu até hoje os pontos de doutrina, não se atentaram. E o quinto ponto de doutrina da contracapa do Inário nos revela que a salvação é pela graça, pela fé
em Jesus Cristo e não pelas nossas obras. E o inário todo nos mostra isso, né? Para os irmãos que têm dúvida ou não acreditam, né, em palavra de estudiosos, de pessoas de outros lugares que não sejam da CCB, então pega o nosso inário, irmãos. Assista esse vídeo aqui, que eu falei, esse vídeo de questão, e eu apontei lá todos, ou muitos dos hinos que afirmam que a salvação não é por obras, que a salvação é pela fé, única e exclusivamente por Jesus Cristo. Senão eu não precisava ter um salvador. Se eu conseguisse me salvar, né, se o homem tivesse condição de se salvar, não precisaria um salvador. A lógica é essa. Mas vamos lá. O irmão do canal Alerta CCB fez o primeiro comentário. Quem vai dar a salvação é Deus, e da forma que Ele quiser, né? Salvação é só por Cristo, não tem outra forma. Tá bom, mano? A fé, as boas obras e santificação são requisitos que Deus requer de nós. Isso é verdade, isso eu concordo com eles. Aí ele já acusou os pastores heréticos, eu não falei nada disso, mas, né, ele falou, heréticos vão pagar caro por enganar aqueles que lamentavelmente não conhecem as escrituras sagradas. Você falar que a salvação é pela fé e não pelas obras, não está retirando de nós a obrigatoriedade de produzir boas obras. Beleza, meus irmãos? Tá lá em Tiago, tá? Capítulo 4, tá bom? A fé sem obras é morta. Primeiro nós temos que ter fé no Senhor Jesus, né, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Beleza. A partir dali, todas as nossas boas obras vão dar testemunho, vão testificar e vivificar a nossa fé. Ou seja, vão mostrar para o mundo, né, do que é feita a nossa fé e em que ela se baseia. Beleza? Aí tá, né? Então eu respondi: a paz de Deus, irmão, claro que não. O que os irmãos não entendem é que as obras são fruto da salvação, recebida por Cristo Jesus, e não para a salvação, tá? É diferente. Os frutos, né, as obras são frutos da salvação. Depois que você foi salvo em Cristo Jesus, toda boa obra que você produzir é fruto da salvação, e você não está fazendo obras para se salvar, para se justificar perante Deus. Beleza, meus irmãos? Tá? Ou seja, continuando a leitura aqui, o cristão salvo por Cristo Jesus produz boas obras para dar testemunho da sua fé e não para alcançar a salvação. Se precisássemos produzir boas obras para sermos salvos, não precisaria o Senhor Jesus ter padecido na cruz. É só meditar um pouco, né? Então eu comecei a mostrar para ele os hinos. Observe o hino 134, que diz que obra pode se igualar àquela sobre a cruz. O que o irmão entende disso? Quer dizer, não tem outra obra que possa se igualar àquela sobre a cruz. Sobre a cruz. Não existe obra de salvação, senão a de Jesus. Completa o hino, né? Teu amor ao Cordeiro Divinal. Beleza. Então Deus te abençoe e vai vendo. Pensei que ia encerrar o assunto ali, mas ele continuou, né? Existe um grande engano nos estudiosos da Bíblia. Ele acha que o erro não está em nós, tá? Né? Ele não está preocupado com o erro da Irmandade, da CCB, dos irmãos do ministério da CCB. Ele está preocupado com o erro dos outros. E eu não estou preocupado com os outros. Eu estou preocupado com nós, a gente que está ali na da CCB, meus irmãos, tá? Então ele colocou lá, né? Existe um grande engano nos estudiosos da Bíblia. Não consegue perceber que a Bíblia, na época dos apóstolos, era somente o Velho Testamento. E muitos dos irmãos da época queriam se justificar pelas obras do Velho Testamento, e por isso foi mandado cartas aos Efésios dizendo que a salvação era somente pela fé no Senhor Jesus. Tá. É porque naquela época, quando Paulo fez aos Efésios lá, tinha os Gálatas lá, que eles queriam Jesus Cristo, mais circuncisão, mais as leis dietéticas, né, que é os alimentos que eles se guardavam, e mais os feriados, mais o sábado, mais isso. Então, né, mas para aqueles dias era isso. Se a gente for trazer para hoje, não é os mesmos contextos, né, não é as mesmas coisas, porém o contexto é o mesmo. Não tem Jesus Cristo mais alguma coisa, é outro evangelho. E Paulo fala que se tiver que alguém traga outro evangelho que seja anátema, tá? Os irmãos pesquisem o que é anátema, que é uma palavrinha bem feia, tá? Mas quando de salvação pela fé, já está incluído as boas obras de santificação, está tudo junto, no mesmo pacote. Da pouca importância das obras está muito mal contada.
Então, mais uma vez, irmão do canal Alerta CCB, eu não estou invalidando as obras, só estou colocando as obras no seu devido lugar. Nós temos que colocar toda e qualquer boa obra no seu devido lugar. Ela não serve. Qualquer obra que o homem produza de bom não serve para salvação. Se servisse para nossa salvação, não precisava o Senhor Jesus Cristo ter padecido o que padeceu na cruz. Uma morte, a pior morte que poderia ter na época, né? Era só a escória da sociedade que passava pela cruz. Então, não precisaria o Senhor Jesus Cristo ter padecido o que padeceu, ter sofrido a ira de Deus por nossa causa. Se eu, você, todo mundo que estiver ouvindo, conseguisse se salvar. Beleza, meus irmãos? Então, meu intuito no vídeo, tanto naquele quanto esse, é mostrar para os irmãos que nós devemos colocar as nossas boas obras, se é que nós produzimos alguma boa obra, no seu devido lugar, tá? Mesmo assim, ainda nós, se fizermos alguma coisa mandado por Deus, ainda temos que nos considerar servos inúteis. Beleza, meus irmãos? Então, vamos lá. Aí eu continuei respondendo: irmão, esqueça os estudiosos da Bíblia, porque eu não estou falando deles, tá? Foque no que diz a Bíblia. Ninguém do Velho Testamento foi salvo pelas obras, assim, pela fé. Paulo mesmo falou isso. Observe que diz o hino 405. Por que eu estou usando inário? Para não trazer estudo de ninguém de fora. Vamos usar o que tem de dentro, o que a gente tem em mãos. Nosso inário é a Bíblia. Beleza. O que diz o hino 405, o quinto ponto de doutrina da contracapa do inário, e verá que não existe salvação, justificação e redenção pelas obras, somente pela fé. Nós temos que reconhecer que o nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, O que viemos a produzir de boas obras é para a honra e glória de Deus, para dar testemunho da nossa fé e não para sermos salvos por elas. Beleza, meus irmãos? Em hipótese alguma, o cristão deve deixar de ter boas obras, mas nunca vincular isso à sua salvação. A mesma coisa em dizer que estamos colocando nosso tijolinho no céu, pois o próprio Senhor Jesus afirmou que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. Ou seja, já está tudo pronto. Ele não deixou nada para nós, apenas crer nele e naquele que o enviou. Devemos entender essas coisas para não errarmos diante de Deus. Deus te abençoe. Vai vendo. Beleza, meus irmãos? Então, essa história que nós estamos construindo, depositando tijolinho, isso aí tá errado, irmãos, tá? Jesus Cristo falou que na casa de meu pai há muitas moradas, já está preparado as moradas lá. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. Mesmo se não tivesse preparado, ele mesmo prepararia. Quer dizer, ele não deixou para nós. Beleza, meus irmãos? Não tá para o homem, o homem pecador aí, você que tá ouvindo, construir nada lá. Já tá tudo feito lá, é santo e puro. Então, não é por nossas mãos que a gente vai herdar o céu. Mas ele continua respondendo: a salvação é pela fé no Senhor Jesus. Isso é muito bom. Mas as próprias palavras do Senhor Jesus nos orientam a praticar boas obras de santificação. Só que o irmão tá difícil de entender, eu não estou falando que no crente não precisa mais produzir boas obras. Eu só estou falando que as boas obras não servem para salvação, mas é obrigação do crente ter boas obras para dar testemunho da sua fé. Mas parece que é difícil. Só que qual que é o problema? Se ele admitir, ele vai falar que o erro está na congregação. Então ele não quer admitir de jeito nenhum. E isso é muito ruim, irmãos. Os irmãos não querem admitir que nós fomos ensinados errado. Tem muita coisa errada, tem muita coisa que tem que ser consertada, principalmente nos púlpitos. Os irmãos têm que parar de ensinar coisa errada para o povo crescer em espírito e em verdade. Mas vamos lá, tá? Ele mesmo disse que aquele que anda nas trevas não vem para a luz, para que as suas más obras não sejam reprovadas, porque andar na luz é santificação e boas obras. Impossível guardar as palavras do Senhor Jesus sem a prática das boas obras. Mas não estou falando que as pessoas conseguem se santificar e praticar boas obras. Estou dizendo que as palavras do Senhor Jesus e dos apóstolos encaminham para tal situação, mesmo tendo fé no Senhor Jesus. O nosso corpo nunca vai pedir para santificar e praticar boas obras. Por isso a palavra de Deus diz: ofereça o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tá? Ele falou isso aí. Beleza, tá? Muito bonito. Tá? Mas ele, ainda assim, meio que em linguagem subliminar, ele quer dizer que as nossas obras fazem parte do pacote da salvação. Tá? Mesmo usando palavras bonitas, mas subliminarmente ele quer dizer
né, que o cristão tem que fazer boas obras, porque as boas obras fazem parte do pacote completo da salvação. Tá? Mas, meu querido irmão, eu nunca disse que o cristão não deve praticar boas obras. Eu disse que as nossas boas obras não são qualificativas para a salvação. O cristão salvo por Cristo Jesus produz boas obras, mas não é salvo por elas. Aí tá difícil entender ou aceitar isso, tá? O irmão não quer aceitar, porque se ele aceitar, ele vai admitir que estava errado, né? Que se ensinaram errado na congregação, tá? Porque o irmão Paulo falou isso aí, e esse irmão Celso também, nesse vídeo aí que eu mostrei, falaram isso com todas as letras. E onde que eles aprenderam isso aí? Da cabeça deles que não foi, tá? Questão salvo por Jesus Cristo, por boas obras. Se o irmão acreditar que você será salvo pelas boas obras, você vai para o inferno, infelizmente. Não existe outra obra que se iguale àquela sobre a cruz. Você não canta isso no hino 134? Salvo por seu poder, salvo por seu amor, sinto em meu coração a virtude do Salvador. Você não canta isso no hino 205? Só no sangue do Senhor derramado sobre a cruz tem resgate o pecador, salvação, salvação. Você nunca cantou isso no hino 228? Novamente estou usando o inário para demonstrar, né? Só Jesus concede paz e salvação e, na glória eterna, grande galardão. Hino 224. Né? Perguntei se você já ouviu falar. Quão suave e precioso é teu nome, ó Salvador. Não há outro nome pelo qual os homens chegarão ao Criador. Hino 296. Já cantou? Eu poderia escrever a letra toda do hino 405. Só por Cristo temos salvação. Nosso cenário é nossa profissão de fé, onde nós tá proferindo a nossa fé, dizendo em bom alto no que se baseia a nossa fé. Só que tem irmãos que cantam e não sabem nem o que está cantando, né? Tudo que nele consta deve ser o reflexo da nossa crença. Ele nos remete à palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, tá? Aquele ponto que mudaram lá no Inário 4 estava perfeito. Os irmãos fizeram o Inário 5 um pouco antes, mudaram, né? Colocaram que a palavra contendo, e que nem na primeira carta lá quiseram dizer que era o gerúndio, mas a conjugação do verbo continua sendo o mesmo verbo, conter. Tá? A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu fiz vídeo aqui no canal falando sobre todas as cartas, tem até uma playlist, depois os irmãos quiserem, dê uma conferida lá, tá? Eu continuei falando para eles, se você me disser que o inário está errado, eu digo que você não entendeu o que canta, o que professa, o que crê, o que acredita, e posso afirmar sem dúvida de errar que nem o Evangelho não entendeu. Volte às Escrituras, peça perdão a Deus e aceite ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus abençoe de novo, mas ele continuou. Existe um problema sério quando se acusa a congregação de pregar salvação especificamente pelas obras. Não tem problema. Eu vou falar sobre os cultos online. Eu, quando saiu os cultos online, fui um dos primeiros que achou uma ótima ideia, apoiei, falava para os irmãos assistir os cultos online, né? Porque nós estávamos em pandemia, em quarentena, mas a gente conversava pelo WhatsApp, recomendava os irmãos assistir, né? E depois a gente foi vendo as peripécias e obtusidades, que nem diz um pastor Flávio Martinez, né? Proferidas por irmão Cláudio Marsola, outros irmãos lá no Brás, que eu hoje me arrependo de ter recomendado os irmãos assistir, né, culto online. Eu era bastante, apoiava, falava para os irmãos assistir, que era bom, é uma iniciativa maravilhosa, e hoje eu já tenho minhas dúvidas se foi realmente maravilhoso, né? Mas vamos lá, é só o irmão lembrar, né? O Cláudio Marsola falou que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, mas no reino não entrou. No reino ele não vai entrar quando a sua amada igreja subir com ele. Quer dizer que o apóstolo lá que morreu apedrejado lá estava delirando quando viu o Senhor Jesus Cristo sentado ao lado, à destra de Deus no trono, né? Mas tudo bem, né? O outro falou que o Moélio Bianco falou que a salvação, que a coleta é santa e faz parte da salvação. Meu Deus, irmãos, aquele foi para acabar. Se isso não for salvação por obras, eu não sei o que é mais, né? O irmão falar que a coleta é santa e faz parte da salvação. Aí os últimos dias agora, o irmão Luiz Carlos, que era um que eu admirava mais, que achava que tinha umas pregações melhores dentro dos irmãos lá do Brás, falou que graça não é favor imerecido, né? Que graça é você dobrar o teu joelho e orar pelo ministério, orar pela tua família. Isso aí é obra.
Então eu tenho que falar pro irmão Luiz Carlos de Viçosa tirar o hino 257, né? Do Inário. Segunda estrofe dele lá. Ninguém merecia o favor do Senhor. Se ninguém merecia o favor do Senhor, logo ele é um favor imerecido, né? Mas não. Aí o irmão vai falar que, né, existe um problema quando se acusa a congregação. Eu não estou acusando, estou afirmando que eles pregam lá salvação por obra, tá? Mas vamos lá, qualquer pessoa inteligente sabe que a congregação nunca exclui a fé no Senhor Jesus, no papel, né? Agora, quando se fala de fé no Senhor Jesus, está incluindo as boas obras de santificação, mas ele fica martelando na mesma coisa. É difícil, as boas obras não é para a glória humana, mas sim para a glória de Deus. Na época do Senhor Jesus, se tinha grande dificuldade em crer nele, nas suas palavras. O Velho Testamento imperava, né? Como se o Velho Testamento não falasse sobre fé e, né, fé num Salvador que viria. Mas vamos lá. Por isso que era dito várias vezes que tinha que ter fé no Senhor Jesus e não se apoiar nas obras do Velho Testamento. Agora há de nós convir, né, que os mandamentos e ensinos do Senhor Jesus, dos apóstolos, tinham por objetivo as pessoas viverem em santificação e a prática das boas obras. Beleza. Buscar santificação e boas obras nada mais é do que validar a verdadeira fé no Senhor Jesus. E isso é realmente difícil, pois o próprio Jesus disse que eu sou que o seu caminho é estreito. Beleza? Então, né? Ele está falando aqui de novo que as boas práticas, as boas obras do Senhor Jesus Cristo ensinou, porque nós se salvar, nós temos que nos santificar e nos... Sim, nós temos, né? Eu em nenhum momento falei que não temos que nos santificar, que não temos que ter boas obras. Eu só coloquei no vídeo, eu só coloquei as obras no seu devido lugar, tá? Uma coisa é uma coisa, salvação. Aí eu atribuo a quem? A minha salvação eu atribuo ao Senhor Jesus, beleza. E as minhas boas obras eu ponho aonde? Para a honra e glória de Deus. Fechou, tá? Mas se for só isso, né? Mas tem sempre um. Então, meu irmão, eu não estou acusando. Agora eu falei naquela parte da acusação, né? Porque aquela outra parte realmente, mas vamos lá. Então, meu irmão, eu não estou acusando a CCB toda de pregar salvação por obras. Estou afirmando que muitos pregadores, principalmente o lado do Braz, ensinam isso. Que está totalmente fora dos pontos de doutrina. Tá lá no ponto de doutrina da contra-capa, mas os irmãos pregam totalmente diferente. Qualquer pessoa inteligente que assistiu uns 10% dos cultos online já viu pregar em salvação por obras. Isso é uma heresia. Falei bem claro. Agora, qualquer pessoa sincera vai admitir que já viu e que está errado. Mas se ele admitir que está errado, para ele está indo contra a congregação e ele não quer admitir isso aí. Isso que é o problema, tá? E eu não estou aqui para passar pano. Se está errado, está errado. Se está certo, está certo. É assim que funciona. Agora, somente um alienado vai dizer que é uma mentira. Para finalizar, vou usar um exemplo. Quando você vai entrar em um novo emprego, antes de começar qualquer coisa, né, qualquer trabalho, você tem que ser admitido. Eu errei ali, né, na hora de escrever. Tem que ser admitido pelo contratante e registrado na empresa, certo? Nós primeiros temos que ser salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Reconhecemos que somos pecadores e que só podemos ser salvos por Ele através da sua graça salvífica. Para daí sim nossas boas obras serem aceitas por Deus para o nosso galardão e não para a nossa salvação. Se fosse assim, o centurião Cornélio não precisaria de ser evangelizado por Pedro, pois ele era justo e tinha boas obras. Mas Deus, por misericórdia, mandou seu anjo lhe dizer que chamasse a Pedro para que ele pregasse a salvação por meio de Jesus Cristo. E depois que ele e sua família ouviram o evangelho anunciado por Pedro, creram e foram batizados. Então, né, eu expliquei para ele que se precisasse de boas obras, o centurião não precisava ser evangelizado. E tá aí, irmãos. O Senhor mandou o anjo para o centurião mandar chamar Pedro. Por que o anjo já não fez o serviço, já tudo? Tá? Porque tá aí uma das coisas que Deus deixou para o homem. Tá? O Senhor deixou para nós que somos homens pregar, anunciar, falar do evangelho. Falar do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Beleza, meus irmãos? Esse é o trabalho do homem. Por que o anjo já não pegou e fez o serviço completo lá? Não.
Não que Deus precise do homem, mas ele deixou esse trabalho para o homem. Beleza, meus irmãos? Para nós, tá? Então, vamos continuar lendo aqui, ó. O irmão entendeu o que eu estou dizendo? A salvação é por Cristo, né? Por Cristo e não pelas obras. Não existe Jesus Cristo mais alguma coisa, somente por ele que seremos salvos. Quem prega que é Cristo mais alguma coisa será anátema. Falei para os irmãos pesquisar o que significa a palavra anátema. Você sabe o que significa a palavra anátema, né? Então, meu irmão, vamos reconhecer na situação, reconhecer que é somente Jesus que pode nos salvar e que tudo que fizermos ainda que nós consideramos, temos que nos considerar serve inúteis. Se você não reconhecer isso, eu não posso fazer mais nada, a não ser orar por você, para que te caiam as escamas dos olhos e os tampões do ouvido, para entender que o homem não pode de maneira nenhuma comprar, adquirir ou conquistar a sua salvação por mérito próprio, somente Cristo. Deus abençoe novamente. E ele não responde um amém, mas tudo bem. E aí ele continua. A sua afirmação é bem estranha. Você acusa os irmãos de não pregar a salvação por Jesus Cristo. Isso para mim é um absurdo. Não é que é um absurdo, é que você não quer admitir que os irmãos estão errados e que eles fazem isso, porque eles fazem. É só assistir os cultos online, tá? Não estou falando que são todos. Pode ser que na sua comum, como na minha comum, não acontece esse tipo de coisa. Mas que tem. Tem a minha comum aqui, sempre vem em mão de fora. Às vezes você vê alguém falando alguma coisa assim, né? E qual que é o papel do crente? É ver o erro e falar do erro. Assumir que está errado e combater o erro. E não ficar tampando só com a peneira e falar, eu nunca vi, nunca viu. Já viu sim. Só que a maioria dos irmãos vê, finge que não vê. Tem até uma brincadeira, um ditado do mundo que fala que amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver eu ponho. Ele começou falando mal dos teólogos, né, querendo tirar o foco da onde que é o princípio do erro aqui, né, e eu voltando sempre lá, né, mas vamos lá, irmãos, tá? Outra coisa, ninguém de nós diz que salvação não é por Jesus Cristo. Esses dois irmãos aqui é da onde? É do budismo? Esses dois irmãos, irmão Paulo e esse irmão Celso aí é budista? É hinduísta? É da CCB esses dois aí. Então, se eles dois estão falando isso aí, alguém ensinou isso pra eles. Beleza, meu irmão? E não adianta tapar só pra campeneira, não. Tem bastante gente. E não é pouco, não. O problema é isso. Nós temos que admitir que tem. Nós temos que admitir que nós já ouvimos. Nós temos que admitir que nós já acreditamos nisso. Tá? E nós temos que admitir que estávamos errados. Que temos que nos consertar. É isso que está difícil. Tá? Outra coisa, ninguém de nós diz que a salvação não é por Jesus Cristo. Agora, o que se deve entender é que não é só crer na existência de Cristo, pois o demônio também crê. Pois é, não adianta só isso, é o que eu falei o vídeo todo. Não estou falando que adianta crer no Senhor Jesus, tem que crer nele como seu único e suficiente Salvador. É isso que eu estou falando. Crer que ele existiu é uma coisa, crer que ele é seu único Salvador é outra. Tá? O objetivo é crer nas palavras do Senhor Jesus e ter por finalidade santificação e boas obras. E voltou de novo nas boas obras. É o que ele quer. Quem salva é Cristo. Se sabemos que ele requer santificação e boas obras, como dizer que as boas obras não faz parte da salvação? Aí, ó. Rodou e voltou no mesmo. Então, não é que nem diz o Pôncio Pilato lá, vou lavar minhas mãos. É o que sempre digo. As cartas apostólicas arrependiam os irmãos que queriam se justificar pelas obras do Velho Testamento. Pelo fato da época que a Bíblia era apenas o Velho Testamento. Pois é, agora nós temos o Velho e o Novo Testamento. E os irmãos ainda querem se justificar por obras. Mas vamos lá. Pelo fato da época que a Bíblia era apenas o Velho Testamento. É um absurdo falar de graça e fé no Senhor Jesus sem falar de seu objetivo, que é santificação e boas obras. Então, eu acho que o Evangelho é isso. Santificação e boas obras. O Evangelho para o irmão é isso. Santificação e boas obras. Então, é o que eu falei lá no começo do vídeo, né? Quando eu falei, não entendeu o Evangelho, né? Mas vamos lá. Isso nada mais é do que enlarguecer o caminho estreito que Jesus sempre pregou. Não, de modo algum. É não deixar outro caminho. Quando você fala que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador, você não deixa outro caminho. Você só tem um caminho, que é Jesus Cristo. Não existe outro. Tá? E eu não falei, em momento algum, falei que invalidei as obras. Só coloquei elas no devido lugar. E o irmão quer porque quer que as obras sejam, né,
somadas à salvação. Então eu não posso fazer mais nada, né? E essa é uma desculpa que muitos irmãos usam, né, para não assumir o erro. Fala que é um caminho largo, tá? Lembra que Cornélio não era cristão, não compare ele com a congregação. Nossa, nós somos melhores, muito melhor do que Cornélio. Parabéns, meu irmão. Parabéns, nós da congregação somos melhor do que Cornélio. Acho que se marcar, nós somos melhor até que os apóstolos, eu acho, né? Acho que se marcar, nós estamos ali quase que pau a pau ali com os anjos, né? Com os querubins. É mais ou menos isso na visão do irmão. Nós não temos diferença nenhuma de Cornélio. Todo mundo é pecador. A única diferença é que nós estamos dentro de uma instituição religiosa. E Cornélio estava lutando, tentando fazer, né, boas obras para se salvar. Por isso que Deus teve misericórdia dele, mandou o anjo falar para ele chamar Pedro, para que aí sim as obras dele fossem vivificadas. Beleza, meu irmão? Mas vamos lá. Outra coisa, as escamas caíram dos olhos de Saulo quando ele percebeu que seus estudos não valiam. Meu Deus do céu, essa aqui foi de doer, tá? Caíram dos olhos quando ele percebeu que seus estudos não valiam nada, pois o Senhor Jesus lhe apareceu por um abortivo e não em faculdades de estudo. O irmão desvirtuou tudinho, né, a conversão de Saulo no caminho para Damasco. Desvirtuou tudinho. O irmão falou bonito lá para frente, para falar olha, isso aqui eu li, eu não quis nem responder, porque eu achei, meu Deus, não vou perder tempo para responder isso aqui não, tá? As escamas caíram dos olhos de Paulo quando ele percebeu que os estudos dele, meu Deus do céu, aí isso que tá, eu querendo mostrar o inário, os irmãos lê o inário e não entende inário, lê a Bíblia e não entende a Bíblia, e fica difícil. Não tem nada a ver com os estudos de Paulo. Paulo estava tão cego, né, de ódio, achando que estava fazendo uma coisa sã, né, correta diante de Deus, que na visão dele, e não tem nada a ver com estudo, pela posição que ele tinha uma grande posição no meio dos judeus, e ele mandou matar e perseguir vários cristãos, e não teve nada a ver com o estudo dele, a faculdade dele. Pelo contrário, tudo o que ele não tinha faculdade naquela época, né, mas tudo o que ele adquiriu de conhecimento, o Senhor se utilizou. Foi quem que produziu mais cartas, mais conteúdo do Novo Testamento. Foi Paulo. Aí o irmão vem falar esse negócio, isso aqui, olha, é como diz o pastor lá que eu falei, o João Flávio Martinez, uma obtusidade. Ai, meu Deus do céu, beleza, meus irmãos? Então os irmãos estão lê o inário, lê a Bíblia e não entende nada. Então eu não posso fazer nada, eu estou tentando explicar, mas tá difícil entrar na cabeça do irmão. Aí por último eu mandei essa última mensagem, né, esse último comentário, e falei mais ou menos assim: meu irmão do céu, o que eu posso mais te falar? Se você realmente crê que suas obras serão aceitas para sua justificação, né, esqueci de falar redenção e salvação, então a única coisa que eu posso te dizer, vá lá e faça, mas não faça pouco não, faça muita, mas muita obra, tá? Se o sacrifício do Senhor Jesus na cruz não foi suficiente, não espere que com meia dúzia de boas obras você alcançará a salvação. Tenha em mente que as suas obras terão que ser irrepreensíveis e você terá que ser santificado para oferecer suas obras como sacrifício a Deus, pois Jesus Cristo para você não será suficiente. E lembre-se, no Velho Testamento era o povo levava o animal para sacrifício, mas quem realizava o sacrifício, todo o processo de sacrifício era o sacerdote. Mas como você acredita que com obras se obtém salvação, então você está como sacerdote também. E logo não será o Senhor Jesus quem será o sumo sacerdote. Aí está por sua própria conta e risco. Não esqueça, hein? Faça muita, mas muita boas obras, pois afinal você não poderá ser um servo inútil. Não. Você terá que ser santo, 3 vezes santos e ainda imaculado, pois senão o Senhor nosso Deus não vai se receber não, hein? Esqueci, você é independente, pois afinal você vai dizer no final: Jesus venceu o mundo e eu venci também, tá? Eu estou fazendo uma referência ao como o Luiz Carlos de Souza falou esses dias numa pregação no culto online. Ele falou assim:
Eu venci o mundo, vós vencereis também. Lá não tá. Eu venci o mundo, tá assim, ponto, acabou. Não tem vós vencereis também. Ele venceu o mundo por nós. Por isso que nós alcançamos salvação através de Jesus Cristo. Mas vamos lá, isso é para quem crê no Senhor Jesus Cristo. Quem crê na salvação por obras tem que continuar no mesmo raciocínio dele aqui, ó. Tá? Claro, suas forças são tão grandes que para vencer o pecado e a morte, você só precisa de suas boas obras. E que boas obras inigualáveis, pois para rejeitar a salvação em Cristo Jesus devem ser assombrosas e espantosas, a ponto de ficarem na história para os demais crentes seguirem o seu exemplo. Então, meu irmão, faça boas obras e não esqueça dos milagres, viu? Sempre é bom deixar alguns milagres registrados para comprovar as boas obras, né? Deus te abençoe, meu irmão. Então não tem mais o que eu falar para ele, tá? É o tipo de coisa que a gente entrega na mão de Deus, que nem diz. Entrega na mão de Deus, irmãos. Não tem mais o que fazer, né? Você falando dentro da Bíblia, o cara não enxerga. Você mostrando dentro do inário que ele canta todo o santo culto que ele vai, ele canta aquilo lá e ele não enxerga. Ou não quer enxergar, ou não quer admitir, então eu não posso fazer nada. Beleza, meus irmãos? Esse irmão Paulo e esse irmão Celso também. Se eles não se arrependerem, tá? A gente não pode fazer nada. E você, meu irmão, que estiver assistindo, se é que chegou até aqui, não posso fazer nada. Beleza, meu irmão? Eu só posso orar, pedir para Deus misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, tá? E que a nossa fé seja única e exclusivamente em Cristo Jesus, tá? Não tem. Se você acredita que você tem que fazer obras, então põe na tua cabeça que você vai ter que fazer bastante, e não vai ser pouco não, tá? Vai ter que ser bastante, vai ter que ser muita, muita e muita, porque ninguém se salvou por obras até hoje. Mas tá aí o recado dado, beleza, meus irmãos? Deus abençoe a todos, Deus abençoe o irmão do canal Alerta CCB, tá? Peço aos irmãos que ore a Deus por mim também e, né, confere aí os vídeos do canal, os outros vídeos, tá? Eu sei que esse tipo de tema não agrada a todo mundo, mas fazer o quê? Né? Eu ficar quieto, eu tô sendo omisso, e uma coisa que eu não quero é ser omisso. Pelo menos ninguém desses com quem eu conversei que assistiu o vídeo, esses dois irmãos, se eles chegarem a assistir o vídeo, não vão poder falar que ninguém nunca falou isso para eles, beleza? Tava nas escrituras, tava no inário, teve alguém que falou, mas a gente só pode pedir misericórdia para Deus, beleza, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Confere esse vídeo em questão aí do vídeo que eu abordei aqui hoje e os demais vídeos do canal. Deus abençoe a todos. Vai vendo.